Bom, bora lá. Tudo começa na sexta-feira, né, quando o Oscar treina normalmente e o clube divulga isso, divulga foto e faz post de que o Oscar tinha treinado sem qualquer restrição, e essa palavra que é importante. O Oscar treinou com o grupo normalmente e sem qualquer restrição. E aí, essa mesma publicação, essas mesmas informações foram ditas no sábado, pré-jogo contra o Santos, na segunda-feira e na terça-feira. Na quarta, o São Paulo não divulgou detalhes do último treino. E E com, aí, e com imagens, né? pode E falar, com imagens dele imagens, exato, disputando bola, fazendo exato, exercícios, né? Sem nenhuma perfeitamente. menção ou ressalva feita, né? Perfeito. E fotos onde aparecem outros titulares na mesma atividade. Tem foto que aparece o Enzo Dias no fundo. Enfim, não foi só um trabalho com base, não. Inclusive trabalhando com o próprio Lucas Moura e com o Luiz Gustavo. E aí, existia a expectativa do Oscar ser relacionado para essa partida. Né? Todo mundo com que a gente foi apurar, inclusive do CT da Barra Funda e também do atleta, todos acreditavam nessa possibilidade, porque ele estava treinando normalmente, sem qualquer restrição, então ele iria para o jogo. Pelo menos para ficar no banco de reservas, assim como aconteceu com o Lucas Moura. Só que aí, na prévia, se eu não me engano, acho que foi o Plihal, né? Na noite anterior, inclusive estávamos no Tricolaços na quarta-feira, ele solta a informação de que o Oscar não iria para o jogo. Né, ele traz lá a apuração dele e coloca que o Oscar não iria para o jogo. E aí a gente começa a conversar, começa a vasculhar, e que foi uma decisão da comissão técnica, de que a comissão técnica entendia que ele ainda não estava pronto para esse compromisso. Porque o aval médico está dado, o Oscar já não tem mais nada para fazer, não tem mais a preparação física, ele está entregue à comissão técnica. E essa é a alegação que eu conseguir de apuração das pessoas que trabalham no clube. Não tem mais nada. O Oscar está entregue à comissão técnica. E foi uma decisão da comissão técnica de acreditar que ele ainda não está pronto para esse compromisso. E aí vem essa coletiva, aí eu sei, eu vou deixar você falar, Ale, da assessoria, porque você estava lá presencialmente, você vai poder trazer a versão também da assessoria. Bom, mas aí o que acontece, Maurício? O Crespo fala daquela forma tão enfática. Não, o Oscar não treinou. Aí a cara, né? Todo mundo ali da imprensa se entreolha, fala, ué, mas ele estava treinando. O que está acontecendo, né? Alguém aí tá escondendo o jogo. Ou é o treinador que deu uma louca, né? Ou a comunicação, né? As notícias que o São Paulo veicula nos seus canais oficiais, e aquilo que é vazado também, que a gente sabe que tem muita informação de item off enfim, por todo mundo que vive ali na Barra Funda, alguém ali enganou alguém. E aí, né, o Felipe Spínola, que é o diretor de comunicação do São Paulo, veio ali, né, de uma forma bastante enfática depois da coletiva, questionar o nosso colega Gabriel Sacchi, que havia publicado alguma coisa sobre, né, ó, algo errado não está certo, né? Alguém mentiu nessa história. E aí ele veio se justificar, dizendo, Maurício, o seguinte, que o Oscar, ele não havia feito nenhum treino com o grupo, não havia feito nenhum coletivo. Até porque, por conta das viagens, daquela logística atrapalhada lá para Quito, o São Paulo fez muito poucos coletivos. Fez, se não me engano, só um na véspera do jogo contra o time sub-20, né? Na quarta-feira. E o Oscar não participou desse treino. Então, aí a justificativa da comunicação do São Paulo é a seguinte. Então, quando o Crespo fala que ele não treinou, ele não fez treinamentos coletivos. É o que é dito, né? Até o Felipe ele revela ali uma conversa que o próprio Crespo teria tido com o Oscar, falando o seguinte: Oscar, eu não posso te botar para jogar se você não, eu não te vejo entrando numa dividida, se você vai aguentar o tranco, né? Ele fala, ele tá com dor, etc e tal. Então, a gente aí a leitura que eu faço é a seguinte, né? Já dou aqui a minha interpretação. É que essa falta de transparência, esses treinos fechados, essa redoma que se cria entre o São Paulo, só cria ruídos. Porque imagina, você está à véspera de um jogo tão importante quanto esse contra a LDU. Aí então, por que você fica fomentando? Por que não desmente logo que tem gente que estava especulando? A gente mesmo perguntou, né? O Oscar pode jogar, vai jogar, será que vai jogar? Não sei o quê.
Seja claro, fala assim, não vai jogar. Não tem condições. Você viu a forma enfática que o Crespo falou? Só depois, um milagre se acontecer. Milagre se acontecer antes da data FIFA. Milagre porque ele não confia no Oscar, na capacidade técnica? Não. É por conta da questão médica, né? Da condição dele de jogo. Então, realmente, isso veio para coroar ali, né, a noite terrível. Queria te ouvir também, Mal, sobre essa questão do Oscar e também, enfim, se você quiser comentar essa questão das vendas que o Alex falou. Eu acho que o departamento de comunicação obedece, eles são funcionários do clube, obedece. Quem manda é a direção e o diretor de comunicação. Então, você jogar sombras, você não informar, colocar dúvidas, creio eu que só pode ser uma estratégia mesmo, né? Desinformar. E isso quando você olha essa gestão, é absolutamente coerente, né? Não vamos ser claros em nada. Né, não são claros em nada, nas questões das finanças, na questão dos contratos, na comunicação em relação ao departamento médico, aos lesionados. Então, isso é uma prática, é uma marca dessa gestão. O Júlio Casares é um homem de comunicação e usa a falta dela como um ativo, né, como um modus operandi aí da sua gestão. A vinda do Oscar é um absurdo. Ela pode se encaixar no mesmo absurdo que foi a vida do Rames Rodrigues, sabe? São Paulo não tem condição de ter jogadores assim. Do Daniel Alves, que não foi dessa gestão, mas também o São Paulo não tinha condições de pagar. Olha só, São Paulo vai pagar esse jogador até dezembro de 2026. Quem, Oscar? Não, Daniel Alves. Daniel Alves, ele e o Lucas são jogadores que têm uma condição atlética muito frágil, cara. Nesse momento do São Paulo não dá. Eu tô falando, as pessoas ficam bravas comigo. Não, tá, se tá em contrato, eu sei, se tá em contrato você tem que respeitar, né? Você tem que pagar, mas você pode chamar esses jogadores e tentar repactuar. O Lucas é um jogador sensível à questão do São Paulo. Será que se não chamá-lo são jogadores formados no São Paulo. Falou, gente, não dá para te pagar 2 milhões por mês, sei lá, 1,5 milhão. Vamos repactuar isso aqui. Você passa a ganhar um fixo de, sei lá, 800, entendeu? É disso que nós estamos falando, sabe? Porque o São Paulo não tem condição e é por isso que está sangrando assim. Repito, orçamento de 785 milhões para serem gastos no futebol vai bater em 950 milhões, ou seja, mais déficit. Então, essa gestão é muito errática na venda e nas contratações também, contrato errado. Agora, o Oscar e o Lucas, o Rames Rodrigues, eles dão posts legais, né, na hora que vem na apresentação, né? Parece bonito ali no Instagram e tal, né? As redes sociais são uma prioridade da comunicação do Júlio Casares, que mistura muito a figura de que ele está investindo da instituição do São Paulo como presidente, mas mistura seus interesses pessoais, né? É alguém que tem uma vida social pública na medida do possível, né? Porque faz questão de circular, tem envolvimento político, não sei se tem aspirações políticas para ele ou para o próprio filho dele, né? Costura, não é? Porque costurar com o governador e com o prefeito, eu entendo, porque você tá dialogando com as instituições, a prefeitura da cidade onde você está e o estado da cidade onde você está. Então, uma obra como a canalização do Antonico, o piscinão, precisa de costura, isso é importante, isso ele tem que fazer. Agora, quando ele passa a circular, a misturar a imagem do São Paulo com presidentes de partidos, por exemplo, como ele fez. Jogar futebol? Tinha necessidade de jogar pelada com políticos? Aí a coisa muda de figura, né? Mais, né, Mauro? E só um parênteses, né? De novo, insisto no ponto. Sendo remunerado. Se ele fizesse isso como, digamos, um abnegado, né? Aqui, etc e tal, não. Ele mistura a todo momento o público e o privado. Ele colocou, digamos, o patrimônio dele em assinaturas
dos contratos, né, de empréstimo com instituições bancárias, isso está correto? Né? Isso realmente ele faz ele se sentir dono do clube, né? Sendo que ele é um funcionário remunerado. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Então acho que o Palmeiras ganha lá e aqui. O time da LDU, sem brincadeira, Danilão, um time fraco. Né? O São Paulo no jogo de ida já teve 2 ou 3 oportunidades para poder marcar gols lá e acabou não marcando. Aqui jogou melhor, né, Marcão? Lá na altitude, hein? Então, mas assim, no segundo tempo, né? O Crespo, quando ele começa ali com 3 volantes, aliás, já para contextualizar, para falar do jogo primeiro, do jogo de lá e depois do jogo daqui. No jogo de ida, o São Paulo começa lá com 3 volantes. É uma opção que eu não gosto. Já falo isso aqui há tempos. Quando joga lá com 3 volantes. 3 zagueiros, 3 volantes. Você dá pro seu adversário a condição de tipo, ó, não vou te atacar, pode ficar me batendo aqui o jogo inteiro. Então o São Paulo abdicou de jogar no primeiro tempo e ainda toma um gol. Né? O primeiro gol dos caras lá, a LDU, o cara que faz o lançamento, ele vem praticamente trotando. Ninguém dos 3 volantes dá combate no cara e lança do jeito que ele quer. O Cédric Soares fica parado no lance, fica plantado lá, o cara sai na cara do Rafael e faz 1-0. No segundo tempo, no jogo de ida, o Crespo ele muda lá, coloca Mailton, coloca Rodriguinho, a partir dali o São Paulo começa a ditar o ritmo do jogo e cria situações, inclusive, para empatar o jogo. No final, acaba tendo aquele lance lá idiota do Ferrares que dá uma bola na fogueira pro Pablo Maia. Ele, de uma forma irresponsável, também tenta dominar uma bola que não devia ter estourado, e aí acaba armando o contra-ataque da LDU, toma o segundo gol. Nessa, já vem para cá com 2-0. Começo de jogo aqui no Morumbi e tal, São Paulo pressionando, criando situações ali. Né, a primeira grande chance, o Luciano, aliás, não foi nem a primeira. A primeira foi aquela bola na trave lá do Rigoni, que ele acaba atrapalhando. Ele já finaliza a primeira vez, dá rebote e tal. A sequência da jogada, o Luciano atrapalha o Rigoni. O Luciano de pé direito estava extremamente afobado para querer marcar o seu gol. Ele bate lá, meio que com o Rigoni travando ali, os dois chegando junto. E o Rigoni é canhoto, poderia estar limpo para poder finalizar. Chutaria melhor, numa dessas poderia ter saído o gol. Aquele outro lance lá, já mais pro final do primeiro tempo, a bola pô no pé do Luciano dentro da pequena área. Ai, mas bateu no pé direito do Luciano. Mas, porra, é um cara que tá acostumado a finalizar, Danilão. Fazer o gol, era empurrar pra dentro. E outra, uma coisa é o cara bater de pé direito de fora da área. Outra coisa é o cara tá dentro da área, porra, pra empurrar a bola a centímetros da linha do gol. Ali o cara isola, chuta lá a cara do chapéu. E aí, pra acabar de ferrar tudo, né, já falei dos 2 primeiros gols ali que a gente tomou no jogo de ida. E aí o Bobadilha também, erro infantil, né? Bola lançada pra ele ali depois do escanteio cobrado pelo São Paulo de novo. Falha defensiva da defesa São Paulina. Dessa vez o Bobadilha, ele fica meio que na indecisão de ou dar combate, atacar a bola, ou de repente no corpo do cara, fica naquela vou, não vou, o cara toma a frente ali, quando ele toma a frente do Bobadilha, sai na cara do Rafael e marca o gol da LDU que deu a vitória pros caras aqui. Então, pra resumir a ópera, Danilão, o São Paulo ele falhou ofensiva e defensivamente. Dos 3 gols da LDU, a gente deu 2 gols pros caras. E ainda o terceiro gol, que seria o primeiro lá do confronto de ida, o São Paulo ele fica olhando a LDU fazer o lançamento e depois o cara sair na cara do Rafael. Então, ofensivamente também, o Luciano, pra mim, foi o cara que realmente deixou muito a desejar, né? Um cara que teve as principais chances lá no jogo de ida, teve as principais chances também aqui no Morumbi e acabou não conseguindo concluir. Tem o contexto de você ter um monte de desfalques? Tem. Oscar tá fora, Caleri tá fora, Rian Francisco tá fora, o Lucas voltou ontem pra jogar alguns minutos, todo mundo tá sabia fora que ainda. Exato, então não dá nem pra contar com o jogador. Tem tudo isso? Tem tudo isso. Só que aí vamos criticar também quem? Seu Júlio Casares e Belmonte. Os caras que venderam as joias ali que a gente tinha pra poder encorpar esse elenco. Então, ontem poderia ser uma alteração ali, de repente colocar o Henrique Carmo? Poderia, não poderia? Lucas Ferreira? Lucas Ferreira. O Matheus Alves, nos momentos em que o Crespo às vezes se escora nisso. Ai, mas vou poupar o Rodriguinho, não tem outro meia. Se não tivesse vendido a porra do Matheus Alves, tinha lá a porra do meia também. Se tivesse o William Gomes ainda, Marcão, mas aí já estaria mais... Mas estaria mais encorpado, teria tido mais espaço. É um outro jogador de lado e aí teria um repertório pra gente cobrar do Crespo. Também tem uma outra alternativa que não só jogar no 3-5-2, com 2 atacantes mais por dentro. Poderia jogar com pontas, etc. Então, dentro desse cenário todo, enfrentando um adversário que tecnicamente é inferior ao São Paulo, tem os desfalques? Tem. Mas venderam jogadores que não devia ter vendido pelo preço que vendeu. O problema não é você vender jogadores, porque a gente sabe que o São Paulo tá numa situação financeira delicada. O problema é por quanto você vende e depois para você tirar esse rótulo do mercado que você tá com o Pires na mão, como é que vai chegar uma outra oferta pro São Paulo de 15, 20 milhões por jogador que você tá vendendo a 5, 6? Sim. Não vende. Então a baita burrice da diretoria do São Paulo, incompetência dos jogadores dentro de campo. Eu acho que o menor dos culpados aí é o Crespo, daqui a pouco as Zubeuloucas aí vão começar a se rasgar. Oi, quem? Como é que é? Fala do Zuba. Ontem, na moral, teve um corneteiro que eu não sei se é má vontade ou se é falta de inteligência mesmo. Um cara falando da campanha do Zubeldia na Libertadores. Vamos lá.
Atlético Nacional e LDU são adversários mais qualificados, na minha opinião, do que o Libertad do Paraguai. Primeira fase, né? Do que o Tadieres, do que o Sport Cristal. Você tá de brincadeira. Então, quando você pega adversários aí que realmente tem mais tradição, o nível de enfrentamento também aumenta, concorda? Se você quiser comparar o trabalho daquele limitado, para não chamar de outra coisa, com o Crespo, compara no Campeonato Brasileiro, que a gente enfrenta os membros dos adversários. Então, você pega a campanha de um e de outro no Campeonato Brasileiro para você traçar a sua régua aí. Não faça comparação idiota, mas... Qual que era o foco do São Paulo na temporada, Marcão? Era as Copas. E quais os números melhores? Do Zubeldia ou do Crespo nas Copas? Não, mas é isso que eu tô falando. Você entendeu o que eu falei? Você quer que eu explique de novo? Não, mas os números não mentem. Ah, que isso? Os números não mentem. Então vamos lá. Seja agressivo. Ele é jovem ainda, ele é jovem. Ele é sub-20 ainda, ele é Quando você pega um grupo da Libertadores, tem Libertad do Paraguai, quando você pega um grupo da Libertadores, tem Sport Cristal e Tadieres, é diferente de você enfrentar LDU, é diferente de você enfrentar Atlético Nacional. Então, quando você pega esse tipo de adversário nos grupos, é sua obrigação fazer 9 pontos. Pelo menos em casa. E o São Paulo não fez, foi buscar fora, mas enfim. De qualquer forma... Não apetite não, Trica. Vai se lascar. Mas de qualquer forma, ô Danilão, eu acho que é juntar os cacos agora, pensar em Campeonato Brasileiro e buscar a melhor campanha. Pro inferno. E buscar uma melhor campanha no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe o que vai acontecer em termos de Copa do Brasil, se o Cruzeiro pode ser que o Cruzeiro vence e abra, porque ele vai terminar no G4. Vai abrir mais uma vaga direta ali para Libertadores no ano que vem. Pode ser que Palmeiras ou Flamengo vençam a Libertadores com isso. Abre-se mais uma vaga direta através do Campeonato Brasileiro, mas não podemos depender dos outros. Olha a conta que o Marcão tá fazendo. Lógico. É possível ou não é? Pra tentar descolar a vaga. O mais legal é que vai ter que torcer pra nós agora. Tem que acontecer, meu. Tem que acontecer uma combinação aí. Uma conta meio casa grande. Palmeiras e Flamengo não são favoritos a vencer a Libertadores? Sim. O próprio Cruzeiro aí vai disputar com o Corinthians. É um jogo duro, mas também. Eu acho que o Cruzeiro é favorito. Mas enfim, esses times estão já no G4 do Campeonato Brasileiro e podem abrir mais 2 vagas ali diretas. Exato. Então, mas independente disso, Danilão, eu acho que o São Paulo tem que tentar fazer o seu melhor no Campeonato Brasileiro pra gente depender só das nossas forças. Queria a sua análise, você que teve tem lá no Morumbi, Daniel. Concordo com você em tudo que você falou, Marcão. A única coisa que a gente tem também que criticar o Crespo nessa insistência com o Rigoni, né? Que não dá pra entender o porquê que o Rigoni virou titular do São Paulo. É o bruxo desde dele. Que ele chegou. Todo técnico tem um bruxo. Na escalação inicial, quando a gente vê ele escalado como ala direita, muito torcedor ali fora já questionou. Caramba, o Rigoni vai fazer essa ala direita? Depois ele foi questionado, disse que ele já jogou assim com ele, né? Lá em 2021. Tudo certo. Já jogou mesmo. Jogou assim mesmo. Ele colocou o Sabino também e o Pablo Maia, né? Por que o Alisson tá fora, Marcão? O que tá acontecendo com o Alisson, que até pouco tempo era um dos principais jogadores do meio-campo de São Paulo, né? Por que o Marcos Antônio jogou o jogo no anterior? Se ele já tava com problema físico, ele já tava com desgaste, se ele foi utilizado e foi desgastado mais ainda, tendo em vista que tinha um jogo tão importante de Libertadores. Então a gente tem que começar também a avaliar algumas escolhas. O torcedor São Paulino ontem, mais uma vez, fez a sua parte, 54 mil torcedores no Morumbis, fez uma festa, fez uma recepção espetacular pro time, fez a sua parte e saiu com cara de palhaço, mais uma vez, mal recebido, porque os estádios aqui no Brasil, rapaziada, vocês vão me desculpar, mas eu tô com a imagem ainda da Copa do Mundo de Clubes. É um absurdo o que acontece. Vocês viram no jogo do Palmeiras, eu trouxe na transmissão o que o torcedor palmeirense estava enfrentando ali para entrar, a dificuldade que tava para entrar ali, e ontem no Morumbi a mesma coisa, cara. Era 54 mil pessoas chegando. E lá não teve isso, né? Lá nos Estados Unidos não tinha nem perto disso, nenhuma dificuldade. Né? É uma brincadeira. Só que o brasileiro tá acostumado com isso e deixa acontecer. O torcedor sofreu para entrar no Morumbi, fez a festa, mas mais uma vez o time não entregou dentro de campo. Parece que o elenco não entendeu o tamanho que é uma competição dessa pro São Paulo. E se olha pro banco de reservas, Marcão, é Tapia, é Dineno, são essas opções que o técnico tem. E a gente chegou onde dava para chegar. Porque... A gente era igual vocês. Agora a gente era igual vocês. Mas tá falando de um jogador de Copa do Mundo, que é o Luiz Gustavo. O Rafael Tolói, um jogador de Eurocopa, seleção italiana, e de um Ender, jogador de seleção recentemente convocado. Se você tem essas 4 opções, tá? Num jogo em que você precisa justamente de cabeça, de maturidade, de recurso, de experiência, de inteligência, como é que você pode abdicar desses jogadores num momento crucial em que era vida ou morte para o São Paulo? Perfeito. Tá? Então, para mim, o erro crucial já passou pela escalação do Crespo. Acho que ele foi bom pra caramba. Segundo ponto. O São Paulo tentou 51 vezes cruzar a bola na área.
num jogo em que todo mundo sabia que o São Paulo tinha que ter a velocidade pelas pontas, mas não para cruzar. Não é picar chuveirinho. É você tirar a LDU da marcação e trabalhar entre si com essas articulações que provavelmente esses caras podiam fazer. Até porque o forte da LDU é a imposição física. Perfeito. Então você ficou consagrando a defesa Exatamente. dos caras. LDU ontem... disse que ele quis pôr o dinheiro. Em vez de mudar o jeito de jogar, então já que nós estamos jogando assim, bota um poste lá. Exato. Ele tentou isso com o Rigoni. Só que o que aconteceu? Os caras perceberam de cara e encaixotaram. Então ele ficou meia hora até botar o Ferreirinha pra duplar ali. Lembrando que o Rigoni não é ponta, não. O Rigoni é um meio atacante. Aliás, eu queria descobrir o que o Rigoni é, né? Ele é um meio atacante. Só que ele tá jogando de qualquer posição que nem ele mais tá entendendo o que ele tá fazendo. É isso. Tá? Quando eu vi o Rigoni como um ala na escalação, eu já pensei... O que eu penso? Aí vocês vão falar, pô, Facinca, mas o Luiz Gustavo tá voltando agora. Ah, mas o Marcos Antônio não sei o quê. Se clinicamente o cara não está bem, fora do banco. Perfeito. Fora do banco. Então você mostra e dá um recado ao torcedor que é o seguinte: o meu elenco está curto, igual ele fez com porque meus jogadores... Igual ele fez com os caras, por exemplo. A gente pode até discutir essa história. Dos caras tá mal contado. Nós vamos discutir essa história. Mas, clinicamente, o cara não tem condição de jogar fora. Então, torcedor, nem especula o Marcos Antônio, porque não dá. A partir do momento que você leva pro banco, esse cara tem que jogar. Se você tem esses caras no banco, é jogo de vida ou morte. É a última chance do São Paulo. Precisa de 2 gols. É um negócio desesperador. O São Paulo não tem mais nada a disputar. E não tem mais nada a perder na temporada. Perfeito. Levou esses caras. De onde se baseia o peso do elenco do São Paulo? Nesses caras. Certo? Pô, o Marcos Antônio, o Luiz Gustavo. Esse é o que o São Paulo tem de melhor. Concordo. Então, Weber, se tá no banco, participa do jogo. Mostra pro torcedor. Eu realmente discordo de você. Eu acho que assim, eu acho que não dá. Não consigo. Porque assim, ontem, desculpa, o Lucas passou vergonha. Desculpa, o Lucas ontem passou vergonha. Mas o Lucas, ele acabou de operar. Então, você tá sendo incoerente. Não, calma lá. Mas, Weber, eu não tô sendo incoerente porque eu nem levaria o Lucas. Então, é que eu tô te falando. Eu não levaria, mas esses outros, clinicamente, estão melhores que o Lucas. Mas, posso pegar um gancho do que eu concordo com ele? Tem o doping psicológico dos 15 minutos iniciais, que toda aquela atmosfera que é criada, que a gente tá falando aqui do sincretismo ao invés da técnica, que o São Paulo tem aquela gasolina curta. Eu acredito que talvez nesse doping psicológico curto, o Lucas poderia iniciar, ainda que ele tivesse uma contusão, fosse dar um sprint e tal. Do doping psicológico para arquibancada, se ele entra, joga 20 minutos e tem que sair porque tá sem condição, o que acontece? Mas ali nesse ponto que ele colocou, eu tendo a concordar com o Facinca, no sentido de que já tava, a vaca já tinha ido por brejo. Se eu vou lá com uma aposta, já tô jogando o Lebel. Sim, o Paulinho, o Palmeiras, mas é o que o Alex falou. Todo mundo sabia que o Paulinho não tinha condição de jogo. E deixaram claro, inclusive alguns jogos. Ele entrou, fez o que tinha que fazer e saiu. Tá? É uma situação diferente do Lucas, está 4 meses sem jogar. Sim. Acho que ele voltou, assim, para ganhar ritmo de jogo. Só pode ser isso. Tá? Porque assim, pra torcida ficou pior. Que você entra hoje nas redes sociais de São Paulo, tá todo mundo descendo a lenha no Lucas. Não, aí então, ele não é culpado. Aí é coisa de burro, né? Não, ele não é coisa de burro. Aí é coisa de animal. Aí, com todo respeito ao animal, com todo respeito ao animal, que eu brinco lá, porque eu falo assim, não xingue os animais quando você vai fazer comparativo com pessoas que têm seríssimos problemas cognitivos, né? Mas assim, por favor, um asno, né, que é um bichinho que eu respeito muito, né, ele tem muito mais raciocínio que um cara que vai numa rede social e xingar o Lucas. Não, o Oscar, o Lucas, o Luciano, tudo bem. Eu entendo. O Luciano é um asno, mas eu entendo a visão do Facincani e do Glauco também. Essa questão de, já tá ali, é o jogo da temporada, tem que jogar e tudo mais. Só que eu discordo do ponto de, eu fico receosa de colocar e contar com o jogador em campo sem ele estar 100%. Porque assim, já vimos no futebol várias vezes acontecer, o próprio Fagner no Corinthians, né? Aí vou pegar como exemplo o meu time pra dar aqui. Mas assim, voltando de lesão, mas precisamos dele. Renato Augusto, né? Acontecia muito isso. Estamos precisando porque não tem outro... A pior é que ajudava. O jovem goleiro Leandro, de apenas 20 anos, vive um momento decisivo em sua carreira no São Paulo. Sem sinais de renovação contratual por parte do clube, o atleta pode deixar o tricolor ao final da temporada e assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 2026, saindo de graça. Leandro se destacou nas categorias de base em 2022, com um gol memorável de falta pelo Sub-20, mas ainda não teve chances de brilhar na equipe principal.
Atualmente, ele ocupa a posição de reserva atrás de Rafael e Yang. Apesar disso, clubes internacionais, especialmente de Portugal, já demonstram interesse em seu potencial. O presidente Júlio Casares precisa decidir se o goleiro seguirá no Morumbis ou abrirá espaço para novas oportunidades no exterior. O staff de Leandro monitora atentamente o cenário e avalia todas as opções. O desejo do atleta é permanecer no São Paulo, desde que haja um projeto claro para seu futuro. E aí, torcedor, você acha que Leandro merece mais chances de atuar no elenco São Paulo? Deixe a sua opinião logo abaixo nos comentários. Separando leões de hienas. É este o lema do protesto anunciado pela torcida independente principal organizada do São Paulo, após a queda da equipe nas quartas de final da Conmebol Libertadores. A manifestação acontecerá no portão principal do Morumbis, a partir das 18 horas desta segunda-feira. No mesmo dia, a equipe recebe o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Os principais alvos do protesto são o presidente Júlio Casares, os dirigentes Carlos Belmonte, Fernando Bracali, o Chapecó e Nelson Harvey Costa, além de Rui Costa, o médico José Sanches e até mesmo Pedro Campos, responsável pela preparação física do elenco. E aí, torcedor, deixe nos comentários a sua opinião sobre o trabalho da atual diretoria do São Paulo.